começar hoje uma série sobre a igreja de Corinto. Não vai ser uma série assim capítulo a capítulo, mas eu vou ficar bastante tempo na carta de Corinto, na primeira e na segunda. E hoje eu vou explicar por que eu vou ficar nessa carta, na carta de Corinto. E o motivo começa aqui em Atos, capítulo 18. O tema da mensagem é a comunidade cristã de Corinto e a família. E hoje você vai saber por que nós vamos estudar a carta de Corinto. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo, aproximando-se deles, e como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Olha para mim. Então, Paulo chega de Atenas, lembrando que lá em Atenas houve aquela questão do Areópago. Paulo chega de Atenas assim, com aquele ar de vitorioso, cheio de fé, cheio de disposição, porque ele havia passado na prova do Areópago. Quem não sabe, o Areópago era uma espécie de lugar que ali era feito um tipo de julgamento. Quando a pessoa trazia uma ideia nova, ela tinha que se explicar. Ela tinha que se explicar para aquelas pessoas que eram as entendidas ali da região, e ela seria julgada ali, no Areópago. E se ela não se explicasse direitinho, ela seria morta no Areópago. Inclusive, 300 anos antes de Paulo, Sócrates teve que se matar no Areópago, tomando cicuta, 300 anos antes, porque ele não conseguiu se explicar. Era uma espécie de tribunal. Então ele passa pela prova do Areópago. Ele sabia que se ele não desse uma boa explicação a respeito do Deus que ele servia, ele estaria bem complicado ali. E ele chega então em Corinto. É nesse contexto que ele chega em Corinto, com essa vitória nas costas, e ele conhece esse casal lá em Corinto, se hospeda em sua companhia. Havia uma identidade entre eles, porque Paulo era fazedor de tendas e esse casal também fazia tendas. Então Paulo aí entrou no negócio lá de fazer tendas, lá junto com eles, e ajudava. Só que no sábado era o dia da sinagoga, e aí Paulo pregava na sinagoga, porque Paulo pregava em tudo quanto era lugar. E no sábado, especialmente, tem a reunião da sinagoga, então Paulo pregava na sinagoga. E Paulo estava encontrando uma grande resistência. Então, no verso 5 em diante, eu continuo. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Aí Paulo disse assim, fica aí com Priscila e Áquila, que eu vou agora me entregar completamente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as suas roupas e disse-lhes que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. Olha para mim de novo. Olha, gente, que coisa tremenda. Paulo, eu acredito que Paulo já devia estar por aqui, tá? E Paulo fala, e Paulo já vem falando em outras sinagogas também, vem de outros lugares também, e a resistência dos tradicionais, dos judaizantes, do pessoal, dos judeus, enfim, essa resistência era grande. Eles colocavam empecilhos, eles levantavam questões que eram só para atrapalhar. Não era uma questão que não estavam entendendo, eles estavam entendendo, mas não queriam aceitar. Ora, se você está entendendo e não quer aceitar, o que eu posso fazer mais? Não posso enfiar Cristo de goela abaixo, porque Cristo tem que entrar pelo coração, não é pela goela. Ou você entende e aceita de bom coração, ou então eu estou me esforçando inutilmente.
E eu acredito nisso, que Paulo foi às últimas consequências com essa insistência com os judeus. Porque pregar na sinagoga iria dizer, tecnicamente, que você está pregando apenas para esse grupinho aqui de judeus. Porque não estava falando para o grande público, mas para um público restrito, essa família de fé judaica. Então era assim que estava acontecendo. E Paulo chega nesse momento e dá um basta. Não, tá bom. Não, vocês não querem ouvir, né? Vocês não querem ouvir? Tem gente que quer ouvir. Tem gente que quer ouvir. E ele aí foi procurar essas pessoas que queriam ouvir. Gentios era um nome pejorativo que se classificava todas as pessoas que não eram judeus. Todo mundo que não era judeu podia ser grego, podia ser romano, podia ter vindo de outras regiões mais distantes, eram gentios. Era assim que as pessoas que não eram judeus, elas eram classificadas. E ele aí então disse, bom, a partir de agora eu vou pregar para qualquer um, eu vou falar para todo mundo, porque eu estou ali aqui dando prioridade para o povo escolhido, mas o povo escolhido não está ouvindo. Então foi assim que a história da salvação, ela saiu desse núcleo, não é, tão pequeno, e ela lastrou para outras pessoas. Saindo dali, verso 7, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga, era o vizinho da sinagoga, olha só. Crispo, olha o nome dele parecido com Cristo, ó. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então, Paulo teve sucesso no primeiro momento. Ele saiu da sinagoga e entrou na casa ao lado, que inclusive era de um judeu também. Mas olha só, dentro da sinagoga ninguém dava ouvido, né? Agora, dentro de casa, as pessoas estavam mais em família e conseguiam, muito provavelmente, a pressão social devia influenciar de alguma forma uma decisão dentro de uma sinagoga, porque tinham aqueles que iam tacar pedra mesmo e ninguém quer tomar pedrada, mas dentro de casa a gente conversa diferente. É uma interpretação que eu estou fazendo. Então, Paulo aí começa, ali pelo vizinho da sinagoga, que era inclusive, pertencia à sinagoga, era chefe da sinagoga, e ele aí aceita, ele aí se curva. E daí em diante, Paulo não vai mais falar para um grupo pequeno, vai falar para um número grande de pessoas. No verso 9, certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo. Bom, para Paulo ter uma visão dentro dessa natureza, você imagina a quantidade de ameaças que esse homem estava recebendo. Paulo tem uma visão e diz, não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Interessante, irmão. O que vale dizer aqui? Olha só, Deus quer que Paulo não se cale por causa de um motivo. Eu tenho muito povo nesta cidade. Bom, seria o caso de Paulo dizer assim, bom, Senhor, se o Senhor já tem muita gente aqui nessa cidade, eu vou para outra, onde o Senhor não tem ninguém ainda. Já que existe muito povo nesta cidade, não seria racional isso? Afinal de contas, ele não estava pregando o Cristo, e se naquela cidade Deus já tinha muitos escolhidos ali, já tinha muitas pessoas que estavam, vamos dizer assim, dentro do propósito do Senhor, ele poderia pensar assim, vou para outra cidade. Mas Deus insiste para que ele fale. Mesmo naquela cidade, havendo muita gente. Por qual motivo, irmãos?
O que muda depois que Paulo fala? O que muda depois que Paulo prega? Para aquelas pessoas que já eram de Deus. Para aquelas pessoas que já eram escolhidas. O que muda na vida delas? Elas se tornam um grupo. Elas se tornam uma família. Elas se tornam uma comunidade de fé cristã. Nesse meio tinha judeus, tinha gregos e tinha toda sorte de pessoas. Eu acredito até que a maioria seja grego, porque estamos na Grécia, né? Então estamos em Corinto. Então, nesse grupo tinha um monte de gente que tinha abandonado o politeísmo, que tinha Deus no seu coração. E Paulo, quando fala, Paulo congrega essas pessoas. Congrega. Olha, Corinto estava cheio de pessoas, tinha muita gente de Deus lá. Tinha muita gente que Deus tinha assinalado, ó, esse aqui é meu, aquele ali é meu, aquele lá é meu. Está faltando alguma coisa aí em Corinto. Está faltando uma igreja. Está faltando, e a palavra igreja quer dizer reunião, quer dizer assembleia. Está faltando juntar essa gente. Paulo não chega em Corinto e converte Corinto. Paulo chega lá e já encontra as pessoas que Deus escolheu já. Só que estavam todos espalhados. E o trabalho de Paulo junta essas pessoas debaixo do mesmo teto. E aí a gente pode entrar naquela história, né? Quem escolhe é Deus, quem traz é Deus e etc. Não é por esse caminho que eu quero entrar hoje. O que eu quero dizer para você é que isto faltava para aquelas pessoas que estavam dispersas. Andar junto faltava. Eles são de Cristo. Eles são escolhidos. Eles são chamados, mas estão dispersos. E disperso, como podem fazer a obra? Disperso, fica muito difícil fazer a obra. Disperso, a gente fica fora da vontade do Senhor. Porque Paulo podia dizer, bom, já que aqui tem muita gente, eu vou para lá, para outra lá agora. Então Deus diz, eu tenho muito povo, ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Tem muita gente que é minha nessa cidade. Muita gente, o que você entende o que é muita gente? É mais da metade, né? Porque menos da metade, a gente não vai dizer que é muita gente, que é menos da metade. Mas mais da metade, muita gente, mais da metade que está em Corinto é meu, Paulo. Então você congrega essas pessoas. Fala, reúne essa gente. E assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, o que eu quero que vocês olhem é que essa igreja, ela nasceu antes de nascer. A igreja já existia, só que ela estava dispersa. A igreja já existia, ela estava em todos os cantos lá de Corinto, lá. E aí Deus manda Paulo para reunir todo mundo debaixo de uma chancela só. Vocês agora vão se reunir debaixo de um nome só. Igreja de Corinto. Pois é nessa unidade, igreja, que a fé se perpetua. A fé se perpetua na unidade chamada igreja. Porque alguém vem e me traz alguma notícia, alguém vem e me traz um testemunho, alguém vem e eu estou passando necessidade, alguém chega e me ajuda. Porque a gente cria nossos filhos juntos e daqui a pouco eles até casam. A fé se perpetua e passa de pai para filho. É muito difícil a fé se perpetuar, passar de pai para filho fora do contexto da igreja. É nesse contexto que a igreja, os crentes, se desenvolvem. Olha aqui, a gente acabou de ver o dado. Olha, gente, o pessoal está lendo um pouco. Nosso grupo está lendo pouco, nosso grupo tem que ler mais. Voltei a ler o Salmo. Hoje de manhã. Simval vai ler Salmo hoje à noite.
botar a palavra no meio, vamos restaurar lá o computador com aquele negócio lá que aparece para a gente ler de novo. Porque se deixar frouxo assim, daqui a pouco ninguém está olhando mais nada. Tem que ler a palavra. Eu fico sabendo disso dentro da igreja. Olha que absurdo. A gente está parando de ler. Não pode fazer isso. Porque a igreja, quando os irmãos estão dispersos, eles não podem fazer muita coisa. Mas quando os irmãos estão juntos, o que eles são juntos? Eles são aquela luz que está escrito na parábola, né? Ninguém põe uma lâmpada, um candeeiro debaixo de uma mesa, mas bota no alto para ser visto por todos. Então, quando a gente é a igreja, a gente é visto. Agora, Paulo achava que lá não tinha ninguém da igreja naquela cidade. Eles não eram vistos. O evangelho não era visto. A defesa do evangelho não aparecia. Pareciam que eram um bando de gregos politeístas. Era isso que parecia. Mas aí ele diz, não, a maioria aí já é nossa. Paulo, fala e não te cale, ninguém vai te fazer mal, que aí tem muita gente nossa aí. Tem muita gente nossa, você congrega todo mundo, traz todo mundo. Bom, mas o tema que eu estou introduzindo hoje é a igreja de Corinto e a família. O que é que nós temos em comum com essa igreja de Corinto? Com essa família de fé, igreja de Corinto? O que é que nós temos em comum? Nós temos o mesmo problema da igreja de Corinto. Hoje, no século XXI, nós, os crentes, nossa igrejinha aqui, tem o mesmo problema que estava acontecendo em Corinto. E é por isso que a gente vai passar um tempo em Corinto. Nessas duas cartas. Nós temos o mesmo problema. Porque Corinto era uma das maiores cidades daquele mundo. Ela tinha 2 portos, ou seja, comércio lá funcionava bonito, bacana, legal. 2 grandes portos, um no sul e um no norte. As pessoas ali eram, por ser uma cidade portuária e com 2 portos, ela era uma cidade de passagem. Ela era uma cidade onde as pessoas saíam de outras regiões e iam morar lá, e quando isso acontecia, o que elas faziam? Elas traziam as suas crenças, a sua cultura, as suas ideias também para ali. Era uma cidade cosmopolita, tinha gente de tudo quanto era canto, ou seja, havia ideias de tudo quanto era tipo, modo, maneira e natureza. E a igreja estava no meio dessa cidade, recebendo esse monte de influência de tudo quanto era canto que existia ali no mundo conhecido da época. As pessoas vinham de diversos lugares para fazer comércio em Corinto, passavam lá 2, 3, 4 meses, depois voltavam para as suas terras. Muitos navios chegavam lá com especiarias, com produtos. Ou seja, por lá passava muita gente. E se passa muita gente, você tem o quê? Muita influência chegando. Saindo também, mas chega. E aonde você tem muitas ideias, e aonde você tem muita gente para influenciar, o que é que acontece com os costumes locais? Ou com as ideias locais? O que é que acontece? Em algum momento alguém tem uma dúvida. Em algum momento alguém começa a confundir nas coisas. Em algum momento alguém pergunta assim, será que a gente pode fazer isso na igreja? A gente está na igreja, será que a gente pode fazer isso? Na igreja? Para você entender o que são essas influências, mesmo que você saiba o que é certo, mas se baterem muito em você ali, com aquela ideia,
Em algum momento, num relance de fragilidade, você dá uma rateada e até pensa que é certo. Que o certo é o errado, que o errado é o certo. Eu fui impactado com uma pergunta que me fizeram, lógico que eu não vou dizer quem foi que fez a pergunta, mas a pessoa cristã disse para mim, pastor, eu sei que é errado, mas eu vou lhe fazer essa pergunta. Você sabe que é errado, por que vai me fazer a pergunta? Eu sei por que ela me faz a pergunta, porque já bateram muito em cima dela. Que ela já está meio com dúvida. Trabalhar, ela perguntou, trabalhar para político é pecado? Eu não entendi a pergunta, né? Não entendi. Irmã, não estou entendendo a pergunta, explique-se melhor. O que a irmã está dizendo, trabalhar para político? Não, é que trabalhar, olha o que a irmã disse, trabalhar sem ir ao trabalho. Ela sabe que é errado. Ela me falou no início que ela sabia que era errado, mas que ela queria que eu respondesse. Eu falei, caramba, isso é porque já martelaram tanto na cabeça dela. Não, vai lá, aceita, de boa, todo mundo faz. Você vai ser a única pessoa certa. Todo mundo... Você está entendendo? Era isso que acontecia em Corinto. Um monte de ideia que vinha de tudo quanto era lugar. Ficava perturbando a cabeça dos irmãos. E eles ali tinham dúvidas. Dúvidas assim como essa, por exemplo. A pessoa que sabe que está errado, mas num relance, coitada. Num momento assim de fraqueza, ela perguntou, será que isso é certo? Não é possível. Todo mundo me propõe um negócio desse. Todo mundo me chama para fazer isso. Era a questão que estava acontecendo em Corinto. Várias ideias atravessando a igreja, e martelando na cabeça dos crentes lá. E hoje a gente tem isso até hoje. E corrompe a igreja. Então é isso que a igreja de Corinto tem muito em comum conosco. Século 21, internet está aí, e as pessoas que estão muito perdidas aí na internet ficam bombardeadas de um monte de ideias. Um monte de ideias. Um outro exemplo também que eu posso dar, os textos que eu tenho colocado, né, no meu Instagram sobre criança, sobre neném, sobre apego, tal, muitos, né, muitas falas. E aí, a quantidade de mães que falam comigo, aliviadas, porque já tinham falado tanto, sabe essas ideias assim que surgem, a gente não sabe de onde surgiu? Deixa chorar, porque senão fica manhoso. Como assim? Deixa chorar, porque assim não fica manhoso? São ideias que estão andando por aí, vieram, não sei, sabe lá Deus da onde. E aí, quando chego na minha fala, eu digo que não é assim, estamos na fase do apego, não pode deixar chorar, não tem nada a ver ficar manhoso com isso. Não tem fundamentação teórica para sustentar essa ideia. Se deixar chorar, não vai ficar manhoso. Não tem nada a ver. Eu vou enviar para a creche, para a escola creche, 2 anos e meio. Cara, faz isso quem está precisando muito, porque se não estiver precisando muito, meu Deus do céu, tem nada a ver com socialização, 2 anos e meio, não tem nada. Gente, não existe socialização com 2 anos e meio. Em teoria, não. E na prática a gente vê que não tem, porque um morde o outro, um bate no outro, um empurra o outro, um arranha o outro. Que socialização é essa? Tem que estar ali a tia sendo um guardião de que vai separar de esse, separar daquele outro. Socialização vem depois dos 6 anos. Socialização fora de casa vem depois dos 6 anos. Não tem teoria que sustente esse comportamento. E tem gente que bota porque precisa. Para essa pessoa a gente não pode nem tacar pedra, mas
E tem aqueles que botam porque todo mundo botou. Dizem que é bom. Dizem que é bom. Quem é que está dizendo isso? É bom. Fundamentado em quê? Qual foi o teórico que disse isso? Ou seja, no nosso tempo existe muita gente dizendo muita coisa. Igual na igreja, igual na época de Corinto. As pessoas dizendo muita coisa. Dizendo muita coisa. E as pessoas meio perdidas. Outra frase. Alguém disse isso no passado, repetiram isso várias vezes. Filho não segura casamento. Só que botaram um ponto. Eu colocaria uma vírgula. Filho não segura casamento, vírgula. Mas quando o casal se separa, o filho é o que mais sofre. De fato, hoje, filho não segura casamento. As pessoas nem pensam no filho para se separar. Mas não podia ser um ponto aí, podia ser vírgula. Filho não segura casamento. Mas quando o casal se separa, é o que mais sofre. Consultório de psicologia está lá para chancelar isso todas as semanas. Todas as semanas. Eu já vi até psicólogo, né, falando. Eu já falei isso também, mas não assim, em vídeo, em público, assim, só em grupo fechado, né? E parei de atender criança, porque o problema, via de regra, nunca é a criança. O problema é o pai e a mãe. Parei de atender criança porque o problema é o pai e a mãe. Aí vai o pobrezinho, coitado, para lá. Já cresce, já com aquilo na cabeça. Eu sou o problema. Pai e a mãe arruma problema e bota o filho no psicólogo. Você tem criança e acha que ele é problemático, vá você para o psicólogo. A possibilidade de ser você o problemático é muito grande. Começa por você. Depois o psicólogo fala, não, eu quero conhecer sua criança também e tal. Mas vá você. Isto tudo porque nós temos muitas coisas sendo ditas por aí. Igual a família de fé da igreja de Corinto. Havia muita gente dizendo muita coisa. E eles estavam assim meio que perdidos. E eles começavam fazendo umas heresias lá, entendeu? Eles começaram se comportando de uma forma estranha. E Paulo teve que chamar muita atenção. E Paulo teve que realinhar a igreja. Paulo teve que doutrinar a igreja. De tanta coisa que estava se dizendo. E as pessoas agora estavam confusas. Será que é isso mesmo que estão dizendo aí? Então essa é a razão pela qual a gente vai estudar a carta de Corinto. Porque essa igreja está no mesmo pé que as famílias estão hoje, sendo bombardeada por diversas influências. Mas entendeu? Deu para entender? Glória a Deus. Semana que vem a gente começa. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai amado, soberano Senhor,